Bom, já falámos aqui destes três polémicos assuntos, que normalmente quando se fala de desporto é sempre polémico, exatamente pela situação que já aqui foi levantada, de serem considerados três desportos muito caros. São de facto três desportos caros. São caros se uma pessoa quiser ser praticante de vela, surf ou de golfe. Porém, eu julgo que são três modalidades fundamentais e que foram, de há longos anos aqui em Cascais, fundamentais no desenvolvimento e na sustentabilidade económico-turística deste concelho. E penso por isso que são fundamentais nessa perspectiva. São também fundamentais porque são atividades que elas também são, como aqui foi referido por todos, formadoras, no fundo, das pessoas. Porque o desporto é um exercício fundamental a nível da autoestima, a nível da saúde mental, como falou aqui o Nuno, falou da saúde mental. No surf proporciona. E a vela. E o golfe. E muitos outros desportos que vamos falar a seguir. Todos os desportos. Todos os desportos são fundamentais para a saúde. Todos. Aqui o seu comandante defendeu a sua dama como sendo o melhor desporto mais completo, embora em termos físicos fosse a natação. O pior é o depois da vela, já percebemos. Isso aí é que já é pior para a saúde. Relativamente aos outros dois, temos exatamente a mesma situação. E este plano de haver as tais escolas de vela, eu lembro-me quando fui vereadora em 1997, de 97 a 2001, criaram-se várias coisas. E uma delas, devo dizer que até tive nessa altura, na gênese disso, que foi o fazerem-se aqui, termos aqui vários barcos que até se adquiriram, e fez aqui o Festival das Canoas. Até a perspectiva era que transformarmos o concelho de Cascais como um local do mar, em que nós defendêssemos mais do que nunca a importância do mar em todas as suas vertências também, e as suas valências, como por exemplo, termos aqui as exposições todas de barcos, uma feira de náutica, com tudo o que fosse ligado ao mar, e quando eu digo ligado ao mar, é todas as atividades ligadas ao mar, as desportivas, as económicas, todas. E nessa altura compraram-se vários barcos, e a Câmara é dona desses barcos. E havia, e passou a haver, um programa de utilização de algum dos barcos. De princípio iam só ao fim de semana, até levavam às vezes a família, porque havia um deles que tinha capacidade. Estou para ver que ainda funciona. Exatamente, estou para ver. Esse ainda funciona e isso é um exemplo de que era possível, de facto, fazer chegar a vela a outras pessoas e de outros moldes. E não ser só no esquema pagante, irmos ao clube naval, digamos assim, para a pessoa conseguir ter aulas de vela e fazer vela. Que é uma questão muito complicada, porque antigamente, em tempos idos, como referiu, havia a história da mocidade portuguesa. E na mocidade portuguesa havia uma escola de vela, muito conhecida, e houve muita gente que começou na vela e que não pagava, que era em Algés, e que ninguém pagava absolutamente nada. E começava a vela, a fazer, primeiro nessa altura eram os luzitos, não eram os otimistas, e depois passava-se para a classe de snipes, ainda me lembro disso. E eram os cadetes e depois os snipes, exatamente. Mas os cadetes já é muito depois. Muito depois. E não era o tempo do comandante. Os cadetes já nem são do meu tempo. E nessa altura houve muita gente que teve acesso a fazer vela ou a fazer outros desportos que se chamam agora elitistas, sem pagar nada. E eu penso que era importante pensarmos um bocadinho que no passado houve muita coisa errada, muitíssima, mas que há experiências que se tiveram e que a gente pode aproveitar. Que é um dos problemas que nós vivemos hoje em dia, é que tudo o que é passado, geralmente ou passado, ou de outra cor política, ou de outra coisa qualquer, não é para ver, não é para ouvir, não é para saber. E não é. É um dos problemas que nós temos hoje em dia. Uma pessoa é, por exemplo, Presidente da Câmara hoje, concorda até com um determinado tipo de projeto, amanhã já não é o tipo que vem da oposição,
já não segue aquele programa porque já não lhe convém. Isto não pode ser assim. Nós temos todos que pensar o que é importante para todos em cada momento e temos nós todos que termos objetivos claros para esta terra, independentemente de todos esses quiproquós que hoje em dia têm sido o que tem alimentado a nossa vida. Em vez de pensarmos o que é que nos une e o que é preciso efetivamente. E uma das questões que eu acho que é, enquanto se perde tempo nessas guerrilhas, a gente não pensa como é que efetivamente podemos, por exemplo, tornar acessíveis determinado tipo de desportos a mais pessoas e de uma forma organizada. E como é que podemos promover melhor estes desportos? Por exemplo, em termos de lhes dar visibilidade pública e comprometer as pessoas a irem e chamar as pessoas a irem acompanhar estes eventos que têm importância para a nossa terra e que podem ser um expoente de divulgação da nossa terra. Isto não tira que temos muitas outras atividades que precisam de ser elas todas também enquadradas, que têm um papel também ele fundamental na qualidade de vida de todos nós. Vejamos que desta terra têm saído muitos campeões, muitas atletas e muitas pessoas que têm saído desta terra e que nós todos lhes devemos homenagem e que fizeram-se do que eu chamo da carolice das nossas coletividades e grupos desportivos deste concelho. Nasceram da boa vontade das associações todas deste concelho, que se unem, que têm um papel fundamental na vida do cotidiano dos vários bairros e das várias localidades deste concelho e que também todas elas têm exatamente também na sua base as vantagens que vocês aqui falaram relativamente a esses outros desportos, porque são desportos que todos eles são indutores de felicidade, digamos assim, do indivíduo, na medida em que lhe dá uma capacidade mental, física, completamente, e de formação e de valores completamente diferente. E não gostaria de sair daqui sem também vos dar uma ligeira noção de vários nomes que as pessoas, se calhar, às vezes esquecem. Eu não quero dizer aqui, nomeá-los todos, nem poderia, tantos eles são, mas eu não gostaria de deixar de recordar grandes atletas que nós temos e tivemos aqui no concelho, como por exemplo o Sérgio Paulino no ciclismo, que saiu do Mato Cheirinhos, que tem feito uma coletividade que tem feito um trabalho fantástico ao nível do ciclismo, que tem afirmado o ciclismo na nossa terra e no país de uma maneira completamente abnegada e que tem dali saído, para além do Sérgio Paulino, temos outras pessoas, como o Ricardo Martins ou o Hugo Sabido, como temos na Fórmula 1, como temos no automobilismo em geral, por exemplo, o Félix da Costa, atual, completamente atual. No futebol, saíram daqui dos nossos clubes locais de futebol, e hoje em dia, que é para ser mais fácil, para ser mais toda a gente se lembrar, temos o Daniel Carriço, temos o Paulo Ferreira, que está no Chelsea, temos o João Benedito no futsal, temos imensos atletas, todos eles saíram destes clubes que são de cada bairro e de cada pequena localidade deste concelho. Temos, na Vila também, temos o Gustavo Lima, e temos os Irmãos Belos, e temos o Francisco Rebelo de Andrade, temos vários, exatamente. No hóquei também tivemos ao longo da vida pessoas extraordinárias, também elas todas formadas aqui nos clubes aqui da zona, como por exemplo o Filipe Gaidão, e o Paulo Almeida, e o Sobrinho, e o Pocas, e o Xana, e o Picas e o Xana, temos esses todos. No triatlo temos o Lindo Barrucho, temos, olha, na natação lembro-me da Diana, no ténis do Neves, enfim, há várias personagens que, no fundo, levaram e levam
ao mundo e ao país uma imagem do que é ser formado neste Concelho de Cascais. E isto deve-se exatamente ao esforço e à capacidade que os cidadãos do Concelho de Cascais têm na sua alma de conseguir motivar e formar as pessoas. Tenho pena, porém, que haja situações que se tenham, no fundo, deixado passar com o tempo e de não se entender que tudo isto se devia organizar um bocadinho melhor e haver mais sinergias entre estas variadas atividades todas. Estive aqui a referir os atletas de renome, que é, por exemplo, temos uma questão muito concreta, que é a questão de muitas destas clubes sofrem com o problema de falta de sítio para treinar. É uma das coisas que se constata a muitos níveis, quer a níveis de pavilhão, quer a níveis de campos, quer a nível de para o ciclismo, por exemplo, Matocheirinhos, que é numa zona que nem por cima tem tanto trânsito, no outro dia numa reunião estávamos a falar nisso, o complicado que é treinar, sobretudo se atendermos que como não há, nem está pensado um esquema global, nem uma forma de se ajudar. Hoje em dia há um problema gravíssimo que é, os clubes têm um problema gravíssimo hoje em dia com a luz. Tem os clubes e têm as pessoas em casa, não é só os clubes. Todos nós hoje em dia temos uma fatura a pagar de eletricidade brutal, muito grande, relativamente, pois, para nós podermos fazer o nosso cotidiano. Imaginem o que é um clube para pagar as contas de eletricidade para ter um pavilhão aberto, que geralmente é à noite. Porque as pessoas trabalham, na maioria vão treinar à noite e, portanto, imaginem a fatura de eletricidade que se tem que pagar. E, relativamente, por exemplo, aos transportes, também já falei com várias pessoas e um dos problemas é o transporte dos atletas, que não há local, nem locais aqui próprios para se treinar algumas das modalidades e onde temos federados e, portanto, temos atletas federados, portanto, que deveriam estar, no fundo, a treinar aqui, não se é aproveitado. E eu penso, e estou a tirar para o ar, que não é a minha especialidade, é que falta aqui pensarmos um bocadinho se não faria sentido organizarmos isto um bocadinho melhor e pensar um bocadinho melhor nas necessidades de cada clube. Por um lado, há sempre aquele bairrismo que leva um bocadinho a ser difícil muitas vezes conseguir as sinergias. Temos problemas, por exemplo, não se poder treinar à tarde, porque muitos dos clubes treinam nos pavilhões das escolas, e os pavilhões das escolas só estão livres depois de acabarem as aulas, portanto às 7 da tarde, ou às 8 da noite, e portanto limita a capacidade de treino. E por outro lado, como foi aqui referido, temos uma zona que eu acho que era fantástica também para chamar um outro tipo de situações, que é fazermos aqui, por tais 365 dias maravilhosos que temos nesta terra, termos aqui a possibilidade de chamar equipas para fazerem estágios aqui, de várias modalidades, do futebol ao ciclismo, ou o que fosse, ou atletismo. Não temos, no entanto, em meios. Eu às vezes, e é uma coisa que eu gostava de pôr aqui à discussão, e que gostaria que comentassem as pessoas que estão aqui ligadas ao setor, penso se seria ou não seria útil, neste Concelho, construirmos uma infraestrutura desportiva que pudesse colmatar estas dificuldades que nós todos, que a maioria das pessoas tem. Ou era Esfilo, no Parque dos Poetas. Outros concelhos eu tenho feito. Será bom? Será mau? É uma das coisas que eu gostava de pôr aqui à discussão. Não sou dona da verdade. Os agentes, no fundo, dos vários clubes e que estão ligados ao desporto terão uma melhor noção dessa necessidade ou não. Outro dos aspectos que eu achava importante, que acho importante, é a falta de desporto ao ar livre. Há uma falta de desporto ao ar livre, em meu entender. Tirando estes que estivemos aqui a falar, há falta de sítios para se praticar desporto ao ar livre, em meu entender. Desde
podia-se arranjar mais circuitos de manutenção, podia haver outras situações que se criasse para haver a possibilidade de campos e tudo ao ar livre. Acho que faz a maior das faltas. Deixo isto à vossa reflexão. Há outro aspecto que eu também acho que seria fundamental no desporto aqui, é que haja uma efetiva promoção das nossas pessoas. A maioria das pessoas do Concelho de Cascais não sabe que atletas nós temos, que a qualidade dos nossos atletas, seja em que ramo for, há uma falta de informação e de promoção que eu acho que era fundamental para levantar a autoestima das pessoas e as pessoas entenderem que o esforço que fazem, seja a nível das coletividades, é devidamente reconhecido, como do próprio indivíduo sentir-se também o próprio amparado e reconhecido pelos seus concidadãos. Há outros aspectos aqui, então, para falarmos, mas este é, no fundo, o desafio que eu lanço, é digam das vossas propostas, quem é do setor, apresentem os vossos problemas, porque acho que só da discussão nasce a luz, talvez assim a gente consiga pagar a fatura de eletricidade. Muito obrigada a todos.